diferente, digamos assim. Tenho 29 anos, sou lá do oeste de Santa Catarina, não sei se alguém conhece a região lá, próximo a Chapecó, São Miguel do Oeste. A cidade de função natural é Águas Frias, ela dá 40 quilômetros de Chapecó, lá do oeste de Santa Catarina. Itapema, exatamente. Mas sou de lá, fazem 2 anos e meio que eu estou em Santa Cruz do Sul. Só para vocês conhecerem um pouco mais, aí minha formação primária foi agrônomo. Então, sou engenheiro agrônomo e depois vim para esse mundo da tecnologia e fiz algumas formações, algumas especializações na área. E atualmente trabalho na BAT Brasil, a antiga Souza Cruz, vocês devem ter ouvido falar. E trabalho justamente nessa área de sistemas de banco de dados e tecnologia, dentro de um nicho específico de produção agrícola, porque quando a gente vai falar de dados, vocês já vão perceber que existem dados de todas as áreas, existem dados de marketing, existem dados de área comercial, dados de área de planejamento. Eu trabalho com a questão de dados, aí, principalmente organização, linguagem, SQL, que a gente vai ver, na parte de produção agrícola, tá? Que é um nicho bem específico aí. Só para vocês terem uma ideia do volume, aí, imaginem 15 mil produtores gerando informações diárias, como que a gente organiza isso em um lugar, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco do meu trabalho. Dia a dia eu vivo que eu vou tentar passar um pouco de conhecimento para vocês, tá? Antes de seguir e falar da matéria, eu acho que é legal vocês se apresentar também, para eu conhecer um pouco mais vocês. Pode ser? Fiquem à vontade, quem quiser começar. Sem vergonha. Pode ser. Nome, idade, o que faz, se já trabalha, se não trabalha, qual a expectativa, acho que é legal também ouvir de vocês. Se vocês têm alguma expectativa, ou quanto tempo vocês já estão aí relacionados a estudando isso, se já está mais para o final ou está ainda no começo. Acho que é legal ouvir de vocês isso aí, para nós sairmos alinhados. Meu nome é Yuri, tenho 18 anos, trabalho com centro, técnico de TI, e já estou formado praticamente, sabe o que? Deixa eu sentar do teu lado. Depois nas aulas ainda, e banco de dados me interessa bastante, acho que da hora de trabalhar nisso. E eu queria pegar um pouco mais de experiência também. Eu sei mais de manutenção de hardware, coisa. Eu sei mais de banco de dados, né? Saber um pouco do que Legal. Trabalho no call center da? InfoCenter. InfoCenter. Eu acho. Aham. Show de bola. Obrigado, Yuri. Valeu. Próximo. Pode ser? Meu nome é Bruno, tenho 17 anos. Ainda estou estudando, meu último ano. E eu ainda não tive nada de banco de dados. Eu vou ser uma área nova. Eu acho que é legal. Uma coisa que eu queria aprender. Show, cara. Trabalha na área ou tem alguma experiência na área? Assim? Legal. Obrigado, Bruno. Próximo. Tanto faz. Tá. Meu nome é Ângelo, eu tenho 20 anos. Eu dei baixa hoje do Exército, eu já estava há 2 anos. Já trabalhava mais ou menos com a parte de informática e rádio e operação. Então, fiz 2 cursos de manutenção manutenção do computador e informática básica, mas porém não lembro mais tanto sobre. Aí eu queria me aprofundar, porque é uma área que vem crescendo na tecnologia. Legal. Eu tenho 15 anos, comecei ontem e eu estou no segundo ano do ensino médio. Obrigado, Thiago. Eu sou a Amanda, comecei em agosto. Trabalho como balconista de farmácia. E também, primeira vez que estou tendo essa matéria de vocês de dados, ainda estou bem. Não peguei muito bem direito nessa área da informática, mas eu não peguei bastante. Legal, obrigado, Amanda. Amanda, eu acho que tu não falou a tua idade, né? 18 anos. 18 anos. Ou eu que não tinha notado. Agora tem gente aqui que acha que eu tenho mais de. Eu vou me assistir até o final. Aham. Eu procurei, eu sempre gostei de informática, de mercado de atenção muito, então procurei sempre mais. 18 anos também, João. Isso. Vai chegar mais alguém atrás, eu vou ficar sabendo. Pois não?
Cheguei. Aí eu achando que era uma aluna nova, porque eu fico sozinha. Sacanagem, desde ano passado tô dizendo, vai pra guria. Entendeu? Então, online. Ô, João, você falou que tá atuando na área alguma coisa? Tem alguma experiência? Não. Tá, beleza. João, 18 anos. Meu amigo que chegou agora, seu nome é? Gabriel, eu me apresentei aqui para a turma e eu gostaria que você se apresentasse também para mim conhecer um pouco mais de vocês, antes de entrar no assunto da matéria aí. Poderia falar teu nome, tua idade, se trabalha alguma coisa na área? Tenho 19, trabalho no mercado. Tá mais no começo, mais no fim do curso? Meio. Beleza, então. Legal, gurizada. E o que vocês esperam aprender com essa matéria de noções de bancos de dados? Alguém tem ideia do que é? Informações, mais algum chute? Tá bom, então. Pessoal, eu acho que antes de entrar, de fato, aqui numa apresentação bem rápida que eu fiz para vocês, eu gostaria de... Gabriel, você chegou depois. Sou o Cleone, tenho 29 anos, trabalho na BAT Brasil, a antiga Souza Cruz, ainda levo os dois nomes. Trabalho na área de sistemas, sou coordenador de sistemas dentro da área de produção agrícola, um nicho bem específico da empresa lá que gera informações de produtores, tá? Então, sou agrônomo de formação, mas tenho várias especializações e cursos aí na área de tecnologia. Pendi para o lado de tecnologia em produção agrícola. Tá? Pessoal, obrigado por se apresentarem. Eu acho que antes de começar a falar um pouquinho de bancos de dados com vocês, é importante ter essa visão. Eu acho que o mundo da tecnologia, até passando para vocês aí recentemente, a gente abriu vagas lá para capturar pessoas com formação na área. Eu estou trazendo um pouco da minha experiência para vocês, para que vocês conheçam ainda mais esse mundo, tá? E falo para vocês que está bem difícil profissional no mercado hoje em dia. Com experiência é raro, né? Mas sem experiência, mesmo assim, é difícil. A gente abriu uma vaga lá, nós tivemos 70 e poucas pessoas inscritas, e a vaga, o pré-requisito era técnico informático ou alguma relação na área. E nós não tivemos 30 pessoas dessas 70 que tinham formação. E dessas 30 ali que tinham formação, infelizmente, elas não se encaixaram em outros pré-requisitos. Então, só trazendo para vocês que é uma área que eu me encanto, é uma área que eu gosto muito. Tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês tem um pouco de teoria, sim, mas a maioria é parte prática mesmo, que é o que eu vivo no dia a dia lá. É acessando banco de dados, é falando de linguagem, como que a gente extrai um dado, como que a gente coloca, armazena um dado lá dentro. Então, eu vou precisar trazer um pouco desse histórico para vocês com teoria, mas são uma hora e meia no máximo. A princípio, na próxima terça-feira, a gente já vai instalar aqui um programinha chamado MySQL, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Alguém já ouviu falar, já conhece. Então, a gente, a partir da segunda aula, no máximo na terceira, já vai colocar a mão na massa. E, no meu ponto de vista, no meu entendimento, aí não existe a melhor forma de aprender do que, de fato, fazendo as coisas acontecerem, né? Criando um banco de dados, criando tabela, fazendo conexões. Então, espero que essa matéria agregue bastante valor aí para a vida, para a jornada de vocês. E contem comigo para o que precisar. Não sou chato, sou um cara bem legal. Só que quando a gente precisa falar um pouco sério, eu vou ser um pouco mais duro aqui, não querendo impor ordem, mas sim querendo passar um pouco de conhecimento que eu tenho para vocês. Daqui a pouco, pessoas que já trabalham na área vão conhecer mais do que eu, porque quando você entra no mundo da tecnologia, existe muita especificidade. Por exemplo, eu trabalho dia a dia lá com uma coisa, tem coisas que são gerais. Por exemplo, nós vamos aprender aqui linguagem SQL. Linguagem SQL, de falar aqui, de falar na China, falar nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é. Agora, quando a gente fala de um sistema específico para acessar aquela informação, então, a empresa que eu trabalho é um sistema, a empresa que hoje trabalha vai ter outro sistema específico, então a gente tem algumas ramificações, digamos assim, das ferramentas, tá? Mas contem comigo, se vocês tiverem dúvida, eu sou bastante falador. Eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu sou bastante falador. Então, se vocês tiverem dúvida a qualquer momento, não tem pergunta boa, pessoal.
Eu já tive aí sentado muitas vezes e muitas vezes deixei de fazer pergunta por achar que seria boba, mas boba é não perguntar. Tá? Então, fiquem super à vontade, super tranquilos. Eu vou tentar fazer o melhor aqui na frente. Espero que vocês façam o mesmo do lado de vocês. Estamos combinados? Regras do jogo. É bom saber as regras do jogo. Pessoal, o celular é uma coisa, ó, o meu já está vibrando no moço, eu estou louco não sabe pegar. O que eu vou falar para vocês, cara? O celular, para mim, é uma tecnologia fantástica e não é mais uma opcionalidade, é uma necessidade do dia. E eu sei que daqui a pouco tem alguma coisa urgente, alguma coisa que a gente precisa da atenção, mas a maioria das vezes é pelo hábito, porque está acostumado, eu dou uma olhada na mensagem e já volto no bolso. Se for possível não usar, eu acho que vai ser muito legal, tá? Inclusive eu tenho alguns planos aqui nas próximas aulas, a gente fazer alguns quiz que a gente usa o celular, brinca. Se você tiver um vídeo engraçado, um vídeo para mostrar, vamos usar. Mas eu gostaria, sim, de não usar fora da necessidade, tá? Mesmo aí. Eu tenho que disputar a atenção desse aparelho que é tão importante para a vida da gente. Tranquilo? Está muito rápido? Tá bom esse ritmo? Tá bom, vocês vão me segurando a corda se precisar. Cara, será que tem um pointer aqui? Eu acho que não vai ter, né? Não, não. Esqueci de pedir pro jogo. Tá bom. Legal. Pessoal, vamos começar a aula então? Até agora foi as apresentações. Quero palpites. O que é? O que é um banco de dados? Quero alguns palpites aí, alguns chutes, não tem resposta errada. Será que é isso aqui? Ou será melhor ainda? Várias informações de uma empresa. Achei que era uma segunda opção. A gente tem vários pontos, mas vamos lá. Eu começo com essa pergunta que muitas vezes não parece óbvia, mas quando a gente... Vamos botando. Pois não? Peguei. Seu nome, patrão? Samuel, a gente tinha começado a aula e no início ali a gente tinha se apresentado, até para nós nos conhecermos um pouco melhor. Se tu puder dizer tua idade, quanto tempo de curso, tá mais do início, mais do final, se trabalha na área. Meu nome é Samuel Vargas, 17 anos. Iniciei o curso ano passado. Ainda não trabalho nessa área, gostaria de começar. E se tudo der certo, eu começo a... Legal, obrigado, Samuel. E já vou te colocar na pressão aí, cara, mas não no sentido pessimista. O que você acha que é um banco de dados, cara? Será que é essas imagens que tem aí ou tem alguma opinião diferente? Mas daí fica lá também, não era isso que eu queria. Legal, pessoal. Vamos lá. Antes de falar em banco de dados, em tecnologia, nós começar a construir nosso banco de dados, já vamos pensando na cabeça de vocês aí, o que a gente vai querer armazenar no nosso banco de dados que a gente vai construir com cada um, tá? Algumas tabelas vão ser mais gerais, assim, até para a gente pegar a manha de construir, mas outras tabelas elas vão ser específicas e vocês já podem começar a construir uma coisa e já ter experiência. Antes de começar a falar nisso, em si, eu gostaria de trazer para vocês um pouco da história. Vocês sabem quando o banco de dados foi pensado, enfim, começado a construir o banco de dados? Faz ideia? Parece uma coisa recente, né, que a gente fala de digitalização, informação. O banco de dados, pessoal, começou logo depois da invenção dos computadores. Os computadores surgiram lá na década de 50, tá? Para uso militar,
e para uso acadêmico, principalmente. Se a gente olhar a história da defesa dos Estados Unidos, eles são pioneiros em várias tecnologias que surgiram. A digitalização, a informação, foi a primeira que surgiu lá na era militar, digamos assim, dos Estados Unidos, e de lá começou a ser encaminhada muitas coisas, sabe? Então, depois do surgimento dos computadores, existiam, vamos lá, tudo então até surgir os computadores, era armazenado em... Como que era armazenado as coisas antes dos computadores? Tipo pasta, mais ou menos tudo. Folha de papel, certo? Então, tudo na época era armazenado em folhas de papel, certo? Dados pessoais, dados de clientes, dados de fornecedores. O que, por exemplo, nós tínhamos controle de... Hoje, se você entrar no Google lá e digitar o que é mais comprado no site da Amazon, eu vou dizer para você. A Amazon tem um banco de dados imenso lá que armazena dados de clientes. Armazena o tipo de produto, armazena a característica do produto, armazena qual é o fornecedor que fornece, a Nike, enfim, todas as marcas que você deve conhecer. Então, existe lá um mundo de dados. Mas lá na época, o jeito de armazenar dados era dessa forma. No papel escrito, todos os clientes, inclusive vocês devem ter visto isso em alguma loja ou algum hotel aí que tu vai lá, tem que fazer um cadastro no papel ainda, sabe? Ainda existe esse tipo, mas praticamente a evolução aí já passou por cima, tá? E esses dados, pessoal, eles eram colocados em pastas, alguém falou pastas aqui, e essas pastas eram colocadas em um arquivo, certo? Então, essa era a forma que existia para armazenar dados na época. E aí, comentou para mim, eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir também. O que você acha que era difícil nessa época? A segurança, a prioridade de serviço. A segurança, segurança no sentido de LGPD, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, perfeito? Organização, risco de incêndio, mas o que era difícil naquela época? Quantidade de dados para armazenar, bastante volume, né? A Localização. Se nós tínhamos uma caixa de arquivo lá em Santa Catarina, uma questão natural, e a gente precisasse um dado, o que nós teríamos que fazer? Hoje, com a digitalização, qualquer dado que vai ser um dado lá da China, lá da Europa, lá da Ásia, pelo menos aqui. Se eu tiver acesso, claro, se tiver permissão, eu consigo ver isso, tá? Então, pessoal, é importante assim, daqui a pouco vocês vão entender, o que isso vai impactar no que eu vou aprender lá dentro. Se vocês entenderem a lógica de arquivo, pasta e registros, vocês vão ter que se firmar nessa teoria dos dados. Vou passar o próximo slide aqui. Hoje, quando a gente pega qualquer banco de dados, principalmente esses dados que eles são estruturados em tabelas, que a 90% do banco de dados hoje continua dessa forma aqui. Só mudou que agora não tem lá mais um papel físico, mas tem os registros digitais, que são o que a gente chama de registro. Não tem mais a pastinha que a gente colocava lá, a família do Yuri, tem 5 pessoas, então tem 5 arquivos numa pastinha. Hoje são tabelas digitais, mas continuam sendo chamadas de tabelas. E os arquivos também continuam sendo chamados de arquivos, certo? Eu tenho um arquivo, que dentro daquele arquivo tem várias pastas, que dentro de cada pasta tem uma informação específica. Tá? Então, o histórico, ou seja, a ideia de guardar arquivo naquele tempo, só foi digitalizado. Os nomes continuam mesmos. Mas aí, alguém comentou no montante, eu acho que foi você, né? Você imagina armazenar aí todos os dados de 200 milhões de brasileiros do governo tem isso hoje. Você imagina todos os dados de 200 milhões de brasileiros dentro de um arquivo. Quantas salas, quantas caixas iriam precisar? Isso para depois. E achar depois, né? Essa é a parte. Entrou num ponto bem importante, cara. Para achar. O principal desafio da época era justamente, cara, entrou o computador e tem uma possibilidade de fazer digitalização, mas está tudo em papel. Como que eu transformo o que está em papel? O que vocês acham que foi feito naquela época? Eles deixaram aguentar, o pessoal foi passando tudo ali em diante. Tenho quase certeza que lá no quarto era assim.
Foi feito duas coisas, pessoal, na época. Primeiro, foram criados sistemas inteligentes de cadastro. Ou seja, cara, a partir daquilo lá, se eu fosse fazer um cadastro lá no posto de saúde, eu já tinha que fazer um cadastro digital, ou a pessoa já pegava os dados digitalizados. Tá? Então foram criados vários sistemas inteligentes para começar a colocar isso no mundo digital. Mas a maioria desses montes, dessas pilhas, foi digitada através de um monte de militares, na época principalmente. O serviço deles das 5 da manhã às 8 da noite é imputar dado para dentro do lugar. Tá? Então esse foi o que aconteceu. Tá? Não sei se foi digitar tudo, isso a história não conta, mas teve muita mão de obra que foi direcionada a digitalizar. Foi o principal desafio. O principal desafio foi transformar dados físicos em dados digitais, tá? E aí, pessoal, também tem a questão do arquivo. Eu acho que você falou como que eu ia encontrar isso, né? Na época que a gente armazenava o papel, o que acontecia? Tinha todos os dados sequenciais. Ou seja, nós estamos aqui em 2, 4, 6, 8. Eu ia ter ficha do número 1 ao número 8. Eu ia colocar a ficha 1 primeiro, a 2 por segundo, até o número 8, certo? Ou seja, todos os dados sequenciais. E se eu quisesse achar a ficha número 6, eu tinha que ir lá na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então eu pegava a ficha número 6. Ou seja, a gente chama isso de dados sequenciais. Eles foram digitados naquela época justamente nesse modelo, tá? Dados sequenciais. Ou seja, se eu quisesse achar a quarta pessoa da família do Yuri, eu tinha que ir lá pegar a família do Yuri, olhar 1, olhar 2, olhar 3, olhar 4. Depois, com a tecnologia, já veio a fita cassete, a fita ouvir rádio lá, se vocês chegaram a conhecer essa antiguidade, mas também era um dado sequencial. Só para trazer mais exemplos para vocês. Você ouviu uma música. Se você quisesse ouvir essa música de novo na fita, o que você tinha que fazer? Rebobinar a fita. Ou seja, voltar do começo e começar a procurar de novo. Talvez não bem no começo. Eu sei que a música está mais ou menos no meio da fita, então eu volto até o meio. Ou seja, todos os dados eram sequenciais. Tá? Esse foi o primeiro modelo de armazenamento de dados que surgiu. E depois disso, o que veio? Depois desses arquivos sequenciais, qual que vocês acham que foi a forma mais inteligente de armazenar dados que surgiu? Algum chute? Individual, é um bom palpite. Tem um nome específico para isso, mas eu vou usar alguns exemplos para falar para vocês, tá? É arquivos de acesso direto. Ou seja, quando eu armazenava dados enumerados lá, da mesma forma sequencial, só que eu teria uma inteligência, um comando no meu banco de dados para buscar só o arquivo 5, entendeu? Eu estou acessando o banco de dados, puxa só o arquivo 5 para mim. É uma forma mais inteligente. O que tem esse tipo de armazenamento de arquivo de acesso direto hoje? CD. CD tem quantas faixas lá? 20, 30, sei lá. Se você quer só ouvir a música 17, você vai lá, a música 17, né? Vai passando vendo, enfim, volta. Ou tu fala por um rádio mais inteligente lá pro MP3, abre só a música 17, tá? Então esse foi o segundo tipo de armazenamento de arquivos de acesso direto que veio na evolução. Tá entendido? Tá claro? Simples? Alguma confusão? É chato ouvir a história das coisas ou você gosta? É legal entender a história, né? Porque a gente olha hoje, cara, eu estou falando pela minha experiência na empresa, mas é um negócio tão antigo, né? Poderia evoluir. É um negócio que não faz mais sentido. Por que eu vou buscar lá um dado, demora 5 minutos para eu achar um dado? A gente fica de vez em quando. Tem isso na época. Buscar um arquivo, então, são coisas que quando a gente estamos no lugar onde a gente sabe que pode evoluir, mas se a gente vai contra o passado, a evolução que aconteceu na informática foi exorbitante. Mais militar. E aí? Se é um cara que fumava, vai fumar 8 cigarros.
Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá rendendo bastante aula, cara. Nem 7h30. Acho que a gente vai conseguir começar a criar o banco hoje, né? Pessoal, o que eu trouxe até aqui, o que vocês viram até aqui foi tudo na década, a gente fala década de 50, nós começamos ali no ano 1945, 1946, certo? E aí o que aconteceu com o passar dos anos aí até a década de 60, a digitalização começou a tomar conta. Cara, as escolas começaram a ver, os militares já têm um computador lá para digitar as coisas. Cara, é mais inteligente. Isso foi expandindo, foi tomando conta de uma maneira natural. Só que aí o que acontece? Começou um volume de dados significativo a ser jogado para dentro do computador. E, cara, como que esses dados iam ser armazenados no computador? Nós precisamos de alguma organização, nós precisamos, porque senão o Yuri vai armazenar de um jeito, a Amanda, isso. A Amanda vai armazenar de outro jeito. Desculpa, eu sou meu irmão, Não, o meu todo decora. Não se preocupe. Então, teve uma reunião na década de 60, que foi lá as Forças Armadas dos Estados Unidos que encabeçaram essa reunião, esse evento. E nesse evento eles chamaram militares, eles chamaram acadêmicos, eles chamaram grandes empresas, principalmente as grandes empresas que iriam custear alguém que desenvolvesse uma tecnologia melhor para armazenar dados. Tá? Esse evento ele foi chamado de Codasil e aconteceu nos Estados Unidos lá na década de 60, só para vocês terem uma ideia. E o que eles discutiram nesse Codasil? Principalmente, cara, se eu tenho um dado armazenado em 2 computadores, eu gostaria de ter alguma linguagem única ou eu gostaria de ter alguma forma de saber conversar com os 2 computadores. Então, eles discutiram um modelo de linguagem chamado COBOL, que até hoje tem empresas que usam essa linguagem. Quando eu falo linguagem, está claro para vocês? Linguagem de programação. É uma forma de escrever, por exemplo, eu quero buscar o dado número 5. Existe uma linguagem que você vai escrever lá, select from. Select from é escolher dado de, e vale daqui até na China o mesmo comando. Tá? Então, a linguagem, na época que foi discutida, foi a tal da linguagem COBOL. Até hoje em dia, tem algumas empresas que usam a linguagem COBOL. Mas é uma linguagem muito antiga que ela não acompanhou tanto a evolução quanto as outras linguagens, sabe? Então ela acabou ficando para trás. Um desenvolvedor que sabe entender ou desenvolver nessa linguagem hoje, ele ganha muita grana. Mas são pouquíssimos, são raros, e hoje as empresas estão valorizando mais pessoas que acabam sabendo outras linguagens além do COBOL. Mas se o cara sabe o COBOL, já é um diferencial no mercado. Tá? É uma linguagem mais rústica, é uma linguagem mais antigo. Tranquilo? E aqui, pessoal, por que eu quis trazer essa imagem para vocês? Porque aqui foi o partidor de tudo. Quando a gente fala em banco de dados, a estrutura que foi criada lá nessa reunião, ou que eles começaram a discutir, é o que vale até hoje. A arquitetura, ou seja, a estrutura do banco de dados, foi começada a construir lá nessa reunião. Aí, vocês imaginavam que tinha sido na década de 60, 62 anos atrás. A gente começou a falar em banco de dados. E aí, começaram a montar os desenhos. O que é um banco de dados, né? Eu trouxe a imagem brincando lá no começo, mas o banco de dados ele é representado hoje universalmente com esse desenho que vocês podem ver. Tá? Esse é o nosso banco de dados representado universalmente. E aí, eu pergunto para vocês podem ver que ele é dividido em fatias, né? 3, na verdade deveria ter 4, mas enfim. O que vocês acham que são essas fatias? Ou seja, que parte que compõe o banco de dados? O que molda o banco de dados? Vamos lá, nós vamos ter os dados, né? Coisa óbvia, mas segurança. Criptografia de segurança. Estamos indo bem. Mais algum chute?
Como é que constrói um banco de dados? Como é que você altera? Como é que você pega um dado que foi colocado lá dentro? Precisa de você precisa o quê? Alguma ferramenta para buscar um dado lá dentro. Então, nós temos, principalmente, que é o que a gente vai trabalhar no MySQL, ferramenta é o sistema, SGBD é a sigla, Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados. Tá? Então, o que compõe o banco de dados, pessoal? Base de dados, óbvio. Né? Sistema gerenciador, é o SGBD, ou em inglês, daqui a pouco vocês ouviram uma sigla, acho que é Data Management System. DMS, isso aí. DMS é a sigla lá, mas o português brasileiro aqui é SGBD, tá? É um sistema que gerencia o banco de dados. Tem uma linguagem de exploração, eu falei para vocês alguns exemplos, a COBOL ou a própria SQL, tá? São linguagens de exploração que existem, tá? Que tu vai usar a linguagem de exploração no sistema gerenciador. E existem programas adicionais. O que vocês imaginam que é um programa adicional no banco de dados? Valeu o dado. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma empresa. Já vou decorar os nomes. O Samuel é o gerente. O Ângelo é o coordenador. E o Yuri é o analista. O que o Samuel vê? Os dados de toda a empresa. O Yuri pode ver? Então, o que são ferramentas adicionais? Controle de acesso. Entende? Hierarquias de acesso. Ou seja, o cara que é o técnico, o cara que precisa ver só aquilo, ele tem um nível de acesso. Entendeu? Acesso nível 1, estou estudando aqui. O coordenador já vai ter um acesso nível 2, ou seja, ele consegue ver tudo, o técnico vê mais algumas coisinhas. E o gerente vai ter um acesso nível 3, ou seja, ele vê tudo. Ele quer ver o preço que está custando lá do fornecedor, ele quer ver o preço de saída do produto dele, ele quer ver o salário que as pessoas têm. Está tudo lá naquele banco de dados, então só o acesso master que a gente fala vai ter o controle disso. Tá? Então, isso são programas adicionais que a gente acaba colocando dentro do banco de dados. Tranquilo? Isso é algo que direto precisa mostrar o login para fazer acesso. Exatamente. Ali na empresa, por exemplo, a gente tem vários níveis de acesso. E aí que a gente entrou uma pessoa nova na empresa. A gente faz o cadastro dessa pessoa lá no sistema e lá no cadastro a gente informa qual que é o nível de acesso dessa pessoa que está entrando. O nível de acesso 2. Então a gente libera, a pessoa entrou com o nível de acesso. Depois, se ela é promovida ou se ela merece um nível de acesso maior, a gente vai alterando. Ou seja, tem um controle todo externo para que a pessoa não acesse informações desnecessárias. Essa é a preocupação da empresa, não é esconder dado. E eu espero que vocês tenham essa parte de conhecer bastante o mundo de dados. Tem várias posições hoje, inclusive, que são muito procuradas, data scientist, ciência de dados, enfim. O pessoal acaba procurando pessoas e não acha. Mas quando vocês se deparam com uma imensidão de dados, é melhor que vocês tenham poucos e saibam como usar, do que vocês tenham um mar de dados e não sabem o que fazer. Aí vocês ficam perdidos. Se a gente coletar dados dessa sala, quantos dados? Vamos lá. Eu não tenho 4 aqui, tem 5. E canetão? Devagarinho eu vou pegar do jeito. Azul ou vermelho? Gremista ou colorado? Quem ganha? Agora é diferença. Pessoal. Tenta pegar que tá com a tinta mais forte. Como? Tenta pegar que tá com a tinta mais forte. Boa. Eu vou fazer uma outra analogia boa. Eu acho que desenhos a gente associa muito mais fácil imagem do que palavras na cabeça, tá? Por isso que eu tento fazer bastante imagem para vocês. Quando eu falo bola, o que vem na cabeça de vocês? Entendeu? Quando eu falo navio. Por isso que eu sou muito do desenho da imagem, porque é cientificamente comprovado que
que as pessoas armazenam muito mais fácil imagens do que letras, do que palavras, tá? Eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui, já que a gente tá bem de tempo. Aí ele vai lá e ela ajuda o paciente. Bom, Não foi. meu Deus do céu, vou tentar desenhar uma vez, vocês vão me xingar, tá? Vocês já viram o navio cheio de container? Já viram, né? Coitado, se esforçando. Acho que nada, mas é só a comida que você tá lembrando uma boca. O que é esse navio? Quando a gente tenta relacionar. Quando a gente tenta relacionar isso, vamos fazer a hélice aqui, como eu desenho uma hélice. Pronto, uma hélice aí. Pronto, e aqui vamos desenhar. Pronto, agora o navio afundou. Tá bom? Que a água tá. Quando a gente tenta relacionar isso com um banco de dados, o que é o navio? O navio é um banco de dados. Entendeu? O que é os containers? Vamos lá. Vou dar um slide aqui. O que são os containers? As tabelas? Os artigos. Tabelas, certo? Os containers são as tabelas. E o que tem dentro dos containers? Boa! Memorizaram fácil. Então agora, uma prática, vocês têm 10 minutos para me dizer o que tabela ou que tipo de informação eu posso colocar dentro de cada container. Lembrando, vou pegar só 5. Nós temos 5 containers dentro desse navio. Lembrando, eu nunca posso misturar banana com laranja. Ou seja, se eu vou ter um dado de pessoas, cara, eu quero só dados de pessoas. Eu quero saber idade, peso, altura, data de nascimento. Se eu for falar de computador, de produto, eu quero só saber de produto. Eu não quero, tipo, dentro do mesmo container, eu ter pessoas e computadores. Entendeu? Então, se a gente pegar aqui nessa sala, o que está no alcance do olho de vocês? O que a gente pode criar de container de informação aqui dentro? Container de dados. Já falei de duas. Celulares. 10 minutos. Vamos lá, vamos para a prática, pessoal. Vou deixar aqui, ó. Alguém vem e fala, eu quero fazer um container desse tipo de dados, desse tipo de produtos. Só o que está no alcance do olho de vocês, só para vocês verem a quantidade de dados que existem em qualquer lugar. Tá, eu vou fazer uma para facilitar. Pessoal, eu vou fazer uma para facilitar. Tá? Eu só quero exemplos. Ó, nós temos o container de pessoas. O que eu tenho dentro do container de pessoas? Nome? Idade? Endereço? RG? Altura? CPF? Tá? Coloquei só 2, 4, 5 exemplos de dados na tabela pessoas, no container de pessoas. Eu quero que vocês preencham aqui outros 4 containers com o que vocês conseguem enxergar na sala. Vamos lá, turma. Vamos lá. Modelo, pode botar sistema, de memória. Se tiver ainda, eu vou puxar a informação.
O meu tava no meu pendrive. Não, sou expert, né? Não, os obreiros. Tem Acho que é só vou tirar só a mão ali. Eu não escrevi aqui agora. Vou botar só o PC. Tá escrito ali? Boa, dá pra pegar ali? Tá, o teu PC é o quê? É o computador completo? Só a CPU? Isso. Deu branco. Fonte. Vou lá, exato, vou pensar em tudo. Placa de vídeo, Cadeira. cadeira externa. Sistema. Operador. Sistema operacional. Bom dia. A marca. Vou botar aqui no último lá a localização da sala. Só uma foto. Não precisa todos, tá? Só alguns exemplos. Ah, Só alguns exemplos. deixa assim, tá bom. 3 exemplos. Mas o quê? Que a gente tem aquele grupo de dados aqui dentro da sala. O celular também dá problema. Vou botar cor, velho. Cor. Não. Faz um poder inversar de cor, tá ligado? Mas bota a sua dimensão, não. Dá pra fazer. O pior que dá, né? Malte, esse modelo de cor. Pois esse preto aqui tá. Vou botar com dentro para proibir os elementos perdidos. Tá fazendo sentido para você, pessoal? Tá ficando claro? Tá. Botar a localização da sala. Quer voltar no programa escolar? Também, Tá? Deixa eu. Cara, a gente pode fazer um monte de atividades. Eu só vou. Não pode ficar, cara. Eu só vou te colocar. Cada um de vocês mora onde? E o endereço, certo? Esse endereço, eu posso ter uma tabela aqui, que depois eu conecto para elas, inclusive. E no endereço eu vou saber lá, residência, por exemplo. É o meu outro container, tá? Residência. Aí nós vamos ter o que dentro da residência? O tipo, apartamento, casa, duplex, terminado. Nós vamos ter cor da residência, CEP. Nós vamos ter o CEP da residência, entendeu? Nós vamos ter um monte de coisa. Quando eu olho, o que vocês colocaram aqui? PC, né? PC, então eu posso pegar aqui, por exemplo, aqui tem um modelo, vamos colocar que tinha a marca aqui, né? A marca do PC pode ser Linux, pode ser Lenovo, pode ser Samsung, tem um monte de marcas aí. E se eu criar uma tabela, de marca, aí eu quero saber o que da marca? Percentual do faturamento. Aí eu quero saber mais informação lá, preço da bolsa, quanto está valendo, entendeu? A gente começa a abrir as informações, vai aparecer uma tabela para cada item. Tá? Outros exemplos que a gente pode usar aqui dentro. Essa sala é construída do quê? E o que precisou perder essa parede? E o que precisou para fazer a gente? Vocês estão vendo quantos dados a gente vai... E essa areia, esse cimento vem da onde? Cara, e quem que transportou esse cimento e essa areia para aqui? E esse transportador puxa mais o que além da areia e cimento? Isso tudo é possibilidade. Por isso eu quis fazer essa brincadeira só para vocês entenderem. Que muitas vezes, quanto mais dados, melhor. Mas para quem trabalha com dados,
Cara, eu não quero saber a cor da parede, eu quero saber o quanto custa perder, né? Então, por isso que eu estou dizendo, quando tu vai chegar numa imensidão de dados, às vezes tu olha e fala, tá, e agora, o que eu faço? Professor, você dessa sala aqui pode levar a gente para China de dados. Sabia? Porque o cara que vende os tijolos pode trabalhar numa empresa, tem conexão lá com a China. Aí a gente vai saber todo mundo de da China. Na verdade, eles só vendem dois. Esse Faz sentido essa analogia para vocês? Quando eu falar, o que é o navio? E o navio que está levando para a China. O que é o navio? O que é o navio? O que é os Segundo containers? Samuel é a China. Que são os containers? Elas. E o que tem dentro do container? O meu CPF, tá? Tá bom. Agora eu vou tirar uns 10 segundos para colocar meu desenho para vocês não rirem mais dele. Não, deixa aí. Ah, ninguém Meu professor de ciência tinha feito um balão, estava explicando sobre o balão, parecia que estava murcho. Aí a gente ficou, a gente discutiu. Professor, o balão está caindo, porque basicamente tinha feito um bagulho assim. Aí vocês estão lá no trabalho de vocês, em um futuro próximo, eu espero. Aí eu quero falar do banco de dados, olha o navio, cara. Aquele navio na China. Isso aí mesmo. Se souber, compartilha empregos aí com a gente também. Achou ruim também. Eu não conhecia essa turma, eu falei esses dias, abriu uma vaga, a gente sofreu para achar. Agora eu conheço mais contatos. Legal. Pessoal, antes de pularmos aqui, o próximo slide é modelo relacional. Antes de nós entrarmos na parte que, só para vocês entenderem a lógica, eu vou começar a falar agora que a gente pode conectar os containers por um código em comum. Eu vou falar em relação de dados, tá? Como que eu pego o endereço da pessoa e ligo lá com aquela tabela lá de residências e começo a fazer essas junções, tá? Vou falar um pouco do histórico disso, como evoluiu, como começou e como a gente está hoje. Mas antes eu preciso entender, como que está para vocês, em 50 minutos, a questão de noção de banco de dados? Tá tranquilo. Agora eu estou parando para pensar nessa questão que tu falou, porque eu não consigo imaginar, tipo, abrindo uma pasta do computador ali e separando, tipo, já os dados de outras coisas na mesma pasta, assim, sabe? Não sei nem explicar isso. Como é que tá? Fez sentido o que eu falei até agora? Fala assim, o que ele falou. Eu não entendi a linha dele. Não, tipo assim, ó, tá, tu abre a pasta ali de informações de uma pessoa. Pô, daí, tipo, que nem o professor falando, já tem uma outra pasta lá e já viu as informações da casa da pessoa. Entendeu? Como é que isso é feito? Isso? Na verdade, tu pegou teu CPF e você buscou o endereço tudo. Não, sim, mas como é que é feito isso, entendeu? Essa separação do computador. Entendeu? É China. É China. É China. Já vamos chegar lá, pessoal. Já vamos chegar lá. Acho que vai ficar mais claro para vocês conforme a gente avança aqui, tá? Pessoal, como vocês puderam perceber, nós vamos ter informações específicas de qualquer grupo que seja dentro de uma tabela. E nós vamos ter informações de outras informações específicas, por exemplo, pessoas e residência, que eu vou usar esses dois exemplos para claro para vocês. Mas eu quero saber em algum determinado momento, cara, que casa que as pessoas, qual o percentual de modelo de casa mais utilizado em Santa Cruz? Vocês acham que isso é um dado relevante para as imobiliárias ou não? Quantos por cento da população de Santa Cruz vive em apartamento? Quantos por cento da população de Santa Cruz vive em duplex? É um dado relevante para o imobiliário isso hoje? Saber onde investir? Então, o que a imobiliária precisa saber? O técnico lá da imobiliária, quem organiza os dados, eu quero saber onde as pessoas moram, ou que tipo de residência as pessoas escolhem.
nos últimos 6 meses, eu vou só fazendo pergunta aqui para vocês terem uma ciência do quanto que a informação é valiosa. Nos últimos 6 meses, das últimas 1.000 compras de residência que foram feitas, o que foi mais comprado? E em qual bairro? É uma informação que vale não. Se você souber usar. Então, o que acontece? Para nós sabermos algumas informações específicas, eu estou indo para o termo imobiliário aqui, tá? Mas tem N outros exemplos que eu posso usar. Nós vamos ter que aprender a fazer o quê? Conectar tabelas. Cara, eu tenho a tabela de pessoas, eu tenho a tabela de residência. Tá? Residência. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui nome, idade, etnia, naturalidade, altura. Eu vou ter lá tipo de residência, duplex, apartamento, casa, tá? Valor médio da residência. Estou chutando aqui alguns dados, não se preocupe em armazenar isso, tá? Cor e valor PTU. Estou chutando aqui. Cara, como é que eu descubro quantas pessoas moram numa residência X? Como é que eu conecto essas tabelas? Tá. Só para vocês terem uma ideia, lá na mesma década, ficou escuro aí para vocês, né? Será que é normal? Aqui está vermelho. Eu acho que é. Então, lá no começo na história, em 1960, depois que o banco de dados foi estruturado, pessoal, o primeiro modelo foi o hierárquico. O que é o modelo hierárquico, né? Vocês não precisam considerar isso aqui porque não existe mais hoje, mas é só para vocês entenderem. Nós tínhamos uma tabela mãe, tá? Nós tínhamos um container lá que pegava metade do navio, e esse aqui era a matriz que a gente falava, a matriz semântica, tá? E daqui eu conectava com todas as outras tabelas, ou seja, só tinha relação hierárquica, sabe? A gente não conseguia fazer isso, a gente não conseguia pegar outra tabela e conectar. Essa tabela obrigatoriamente tinha que se conectar à tabela mãe, tá? Por isso hierarquia, tá? Para cima. Depois veio o modelo em rede, tá? É um modelo um pouco mais sofisticado, mas ele também é um modelo complexo. Para você colocar lá na linguagem SQL que eu quero conectar a tabela pessoas com a tabela residência, a pessoa tinha que ser um gênio de informática. A pessoa não conseguia fazer isso se não tivesse uma boa experiência ou vários testes. Ou seja, funcionava, mas a complexidade era muito alta. E aí, o nosso senhor Edgar Coate, aqui o bicho, nosso senhor Edgar Coate, trouxe para nós, no universo, graças a Deus, até hoje, o tal do modelo relacional. Tá? O que é esse modelo relacional? É onde tudo se conecta com tudo, desde que haja um denominador em comum. Ou seja, desde que eu consigo ter alguma informação similar para unir as informações. Cara, se eu tiver 200 tabelas, sei lá, 200 tabelas, eu consigo usar essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Eu posso fazer tudo o que eu quero e, principalmente, de um modelo simples. Ou seja, eu só dou um inner join, lá que vocês vão aprender somando dentro de uma SQL. Eu só dou um inner join, cara, eu quero buscar a cor da casa que o Yuri mora. Então vai me dizer lá que a cor da casa que o Yuri mora é branca. Acertei? Tá bom, então. Certo, pessoal? Então, eu estou trazendo histórico aqui porque o que é mais complexo hoje, falando de experiência, não é você saber criar uma tabela, não é você saber atualizar o dado numa tabela, que alguém que tinha etnia, na naturalidade brasileira, agora tem a dupla cidadania. Isso é fácil de atualizar, é um comando simples. Agora, fazer isso aqui dentro do banco de dados, pessoal, não quero assustar vocês, mas exige pelo menos um conhecimento teórico legal. Cara, o que eu quero buscar e como eu vou interconectar isso. Tá? Então, relação de dados, a gente vai tomar aula sobre isso, porque é muito complexo. No sentido de entender a história, hoje a gente está muito bem, mas se a gente olhava no passado,
Nós mesmos aqui na empresa, esse ano que facilitou as coisas, que a gente começou a trabalhar com outro sistema ali. Mas ano passado, para fazer uma relação, eu estou falando em produção agrícola, cara, para eu saber o produtor que plantava mais hectares ou o produtor que tinha mais mata nativa na propriedade, cara, dava uma consulta desse tamanho de linguagem. Hoje, aí, com apenas um clique, eu consigo trazer as coisas mais fáceis, tá? O MySQL, ele não é o mais moderno que existe, mas ele é uma coisa boa e a maioria das empresas ainda continua trabalhando com ele. Então, por isso que a gente vai trabalhar com esse sistema aí de gerenciamento. Tá tranquilo, povo? Estão assustados? Estão entendendo? Sejam sinceros. Eu sou o caminho. Um amigo meu falava assim, calma que vai piorar. Não, Essa linguagem já é uma coisa, tipo, meio decorada, que você fica no intuitivo, ou ela é quando tu quer procurar alguma coisa pra intercalar alguns dados? É tipo na mão, ela já é mais intuitivo, tipo, saber onde é que tu vai fazer. No primeiro momento, uma boa pergunta, Ana. No primeiro momento, a teoria vai te ajudar bastante. Ou seja, eu sei que tem dados em duas tabelas, eu quero unificar eles. Então, tu vai começando por tentativa e erro, sabe? Ou tu pede para um colega que tem experiência em ensinar. Mas eu diria assim, eu apanhei um mês, sabe? Depois já fui para o automático. Bom, eu fiz isso com duas tabelas de pessoas em residência, agora eu vou fazer uma com um computador e material de construção. Gostando, sabe? Então, depois já vai começando a ficar automático. Eu entro lá no computador, quando eu vejo, sai com o dado de uma forma super rápida. E detalhe hoje, tá? Até então, era muito utilizado linguagem, né? Ou seja, você tem que digitar o código lá dentro. Hoje em dia tem muito design, ou seja, eu consigo desenhar as conexões que eu quero fazer. Em vez de aparecer lá que tem duas tabelas, tudo digitado em código lá, vai aparecer duas tabelas, você clica com o mouse aqui na informação e arrasta para cá. Sabe? Então, isso aqui, o modelo design está facilitando muito. Você arrastando um dado para conectar com a outra tabela, ele já gera um código automático. Esse comando que tu fez seria o código, a linguagem XYZ, mais ou menos desse modelo. Acho que vocês vão entender depois que a gente começar a trabalhar com a ferramenta, tá? Então, gente, agradeço a esse cara aí, tá? Esse cara, vocês já ouviram falar de IBM ou não? Acredito que não, né? A IBM da época é a Google hoje. A IBM que o Edgar Code, que é esse cara aí, ele trabalhava na IBM, que é a Google de hoje. E ele foi o fundador desse tipo de modelo relacional. Ou seja, de conectar as coisas, as tabelas um pouco mais fácil. E aí, pessoal, acho que isso aqui traz um resumo do que eu falei até agora. Dentro do banco de dados, a gente vai ter lá um monte de dados. Mas um pointer faz falta, né? Sou acostumado a usar pointer. Nós vamos ter lá um banco de dados. Vamos supor que o nosso primeiro container aqui tem dados de pessoas, né? E daí eu quero saber onde que a pessoa mora, o que ela compra, que data que ela costuma comprar, quem que traz a mercadoria, qual o fornecedor, que tipo de mercadoria. Ou seja, eu consigo concentrar tudo isso em um lugar. Hoje, o maior banco de dados, eu diria que é o da Amazon. Tem mais de 20 bilhões de dados armazenados. Ou seja, para você comprar na Amazon, quem compra na Amazon? Comprou? Para você comprar lá, tem que ter um cadastro, correto? Esse cadastro fica no banco de dados dele. Lá no cadastro, lá no login que você fez, tem lá o tipo de compra que você fez. O quanto que você costuma gastar por mês. E aí, de vez em quando, você recebe um e-mail de alerta das ruas assim, faz tempo que você não aparece por aqui. Porque é tudo uma inteligência, cara. Essa pessoa costuma gastar R$100 por mês. E nos últimos 2 meses ela não gastou nada. Vamos mandar uma mensagem para ele. Ou seja, a inteligência artificial existe porque tem dados armazenados. A inteligência, robô, machine learning, pode falar o nome que querem, elas só existem pela quantidade de dados que existem lá. É o combustível para fazer qualquer coisa. Ele manda mensagem quando tu não compra, mas não manda Isso. Mas se tu colocar um alerta lá, ele manda. Não manda, eu estou acompanhando a Semana do Consumidor quando vai começar só pela Instagram. Tá bom, então. Enfim, tem muito caminho para andar.
A tecnologia que existe, vocês já viram algum vídeo de carro voador? Vocês, agricultura, alguém é da agricultura, os pais agricultores aqui? Não? A voz? Cara, se eu falar para vocês hoje que o drone está substituindo a maioria dos pulverizadores terrestres, trator, vocês acreditam? Eu tenho um colega meu que tem uma empresa de drones, ele está ganhando o mercado. Inclusive, ele que trabalhava com pulverizador terrestre, seja no trator ou aqueles autopropelidos, não sei se vocês conhecem, tem essas drones assim. Ele vendeu por quê? Porque a vantagem de aplicar com o drone custa menos, é mais rápido, é mais eficiente, não amassa a plantação na que você passa com o trator. A tecnologia ela vai tomar conta. E nós podemos ser protagonistas, ou seja, tentar entrar nesse mundo, ou a gente fala assim, vítima, né? O que aconteceu com o WhatsApp? Só mudando um pouco do assunto aí. Até trazendo conhecimento para vocês. Eu trabalho bastante com tecnologia, mas a gente constrói muito aplicativo, sabe? E nesse mundo dos aderentes à tecnologia, existem 3 tipos de público. Vocês vão perceber isso no vídeo de vocês. Quando sai um aplicativo, por exemplo, sai o WhatsApp. Existe o primário, que é o curioso, é o cara que lançou, estou querendo saber, estou querendo conhecer. Né? Existe o secundário, o povo secundário que é o cara que fala assim, eu vou esperar meu vizinho comprar, se ele comprar da certo, aí eu vou comprar da. E existe o terciário. O terciário é aquele cara que fala o seguinte, cara, só eu não tenho WhatsApp. Eu estou perdendo. Entendeu? Então, tem os 3 tipos de público e para qualquer tecnologia vai ser assim. O que eu provoco vocês? Não sejam os terciários, porque os terciários eles foram atropelados. A evolução tecnológica passou por cima dele porque um produtor que a gente foi visitar lá. Eu falei assim, não, cara, eu tinha aquele celular abrir e fechar e eu sempre ligava para meus filhos, uma cidade e tal. Aí, eu não consigo mais ligar para eles, porque eles só têm WhatsApp, eles só falam pelo WhatsApp. Eu tive que comprar assim, porque eu não conseguia mais falar com meus filhos. Olha só, é o cara que falou assim, eu comprei porque senão eu fiquei em casa. Então, a minha provocação para vocês é não sejam terciários. Não sejam terciários porque você entra no ritmo, uma coisa que podia ter feito lá no começo, ou pelo menos na metade daquela live. Mas é isso, povo, sabe? Banco de dados aí tem que ficar claro na cabeça de vocês. Por quê? Porque essa e mais um pouquinho da outra aula, daqui a pouco a outra aula completa, a gente vai falar teoria, depois é prática. E aí a hora que vocês abrir o SQL, o MySQL, e não souber, cara, que comando que eu dou aqui, não lembrar da teoria, vai ficar muito difícil vocês construir o comando aí, tá? Então, por isso que é importante, por isso que eu estou sendo bastante incisivo aqui na teoria. Tem que ficar claro na cabeça de vocês, o navio, os containers e o que tem dentro dos containers. Estamos de bem? Tudo certo? Pessoal, falando um pouco de linguagem, tá? Essa foi a linguagem também construída lá depois do COBOL, que é a linguagem que a gente chama de SQL. Tá? No começo, ela começou a chamar SQL, tá? Ela é Structured English Query Language, e depois ela foi abreviada de Structured Query Language, tá? Que significa o que é abreviado em SQL. Essa linguagem é a mais utilizada no mundo. Se vocês desenvolver aqui em SQL, vocês podem desenvolver nos Estados Unidos, na China, na Europa, no País de Gales, na Suécia, no Chile, onde é que vocês querem. Porque é o mesmo comando. Vocês viram como está a fome por desenvolvedor no Brasil e no mundo afora? Chegaram a acompanhar algumas notícias, né? Canadá, só para vocês terem uma ideia, o Canadá está contratando desenvolvedor de qualquer nível, seja iniciante, intermediário ou sênior, por $200 a hora. Já que eu não procuro. Tem muitas promoções. Tem muita, inclusive, nós tivemos colegas nossos da companhia aqui. Em níveis táticos, gerenciais, colegas nossos aqui, e acabaram, cara, eu vou procurar, porque aqui no Brasil a gente conseguir chegar num nível desse. É claro que o custo lá é maior, o custo lá tem dólar, tem todo
um contexto por trás, mas existe, assim, ó, muita procura. E o que o desenvolvedor tem aqui? Pré-requisito. Tu sabe SQL, já está acima dos outros, tá? Então, a linguagem que a gente vai falar aqui, eu poderia falar de C++, eu poderia falar de outra linguagem que a gente usa lá para desenvolver aplicativo, mas o que 90% do mercado usa é isso aqui. E eu quero deixar vocês, pelo menos, sabendo do básico do que a maioria do mercado usa. Estamos bem? Ou vocês querem aprender uma outra coisa? Uma linguagem de aplicativo? Aplicativo ou o que 90% do mercado usa? Porque, vamos lá, aplicativo, como é que eu falo isso de uma maneira simples? Front-end e back-end é comum para vocês ou não? Front-end, o cara que está ali na frente usando o usuário, ele está cuidando da parte lá onde que eu abro o WhatsApp, onde que eu faço um novo grupo, onde que eu envio uma imagem, ou seja, esse aqui é o desenvolvimento front-end. O usuário usa, entendeu? Back-end, quando tu clica em anexar uma imagem ou tirar uma foto, tem todo um código por trás que vai fazer a câmera. Então, back-end por trás, tá? Então, o que acontece? A linguagem de aplicativo, ela é muito front-end. Quando a gente vai para o back-end do aplicativo, SQL, entendeu? Sem o SQL, vocês vão só fazer o seguinte: desenhou uma tela bonitinha aqui, cara, eu quero que aqui tu clica, apareça o cadastro, aqui lá o tipo de material, aqui não sei o que, vai ficar certinho para vocês. Mas tu clicou no botão, se não tem SQL, não roda. Então tem toda uma lógica por trás disso. Por isso que SQL é o primordial. Depois, sobrar um tempo na última aula, a gente brinca um pouco lá, fazer um aplicativo. Tá bom? Mas, pessoal, o que aconteceu no histórico? Tá? Aconteceu que a SQL que precisa usar, então tá bom. A empresa do Samuel vai usar SQL. Só que eles têm uns dados diferentes, ele vai dar uma apimentada na SQL. A empresa lá do Ângelo vai usar a SQL, mas ele vai mudar 2, 3 palavras, que é mais fácil. E começou a virar uma salada de fruta. O cara que fazia SQL aqui não sabia a SQL do outro, porque era totalmente diferente. Então, os órgãos regulamentadores, ANSI e ISO, chegaram e falaram o seguinte: chega dessa baderna, chega dessa bagunça. Vamos resolver isso aqui de uma vez por todas. A empresa que usar SQL tem que ser SQL padrão. Tá? Então, por isso que eu falei, o cara hoje que trabalha aqui com SQL vai trabalhar em qualquer lugar porque é padrão. Ela é padronizada. Mas se não fosse esses órgãos aí, estaria uma bagunça e aí o desenvolvedor não era a mesma coisa numa empresa na outra. Esses caras aí ajudaram muito o mundo da tecnologia. Se vocês verem, provavelmente alguma vaga de emprego vocês já devem ter visto lá. Desenvolvedor ANSI SQL. Ou seja, SQL padrão. Tá? Desenvolvedor ISO SQL. SQL padronizado. Comandos simples, comandos únicos, sem bururu, sem pimentinha, sem pegadinha lá dentro do termo. Tá? Tranquilo? Povo, antes de entrar no banco de dados, o que vocês acham de dar uns 10 minutinhos? Pode ser? Então vamos lá. 8h10, 8h20 voltamos aqui. Eu preciso pegar uma água. Onde é que eu consigo uma água? 10 minutinhos, pessoal. 8h20 estamos de volta. Deve ser possível, né?
A gente tem algumas essa questão do tivesse ali no É milagre não. Todo mundo. Caralho, foi ele, cara. Cara, tu que puxava só isso para jogo. Era um Nicolas. Não, o Nicolas ele jogava mais o. Não joguei. Não, pô. Não, mas ele todo mundo. Acho que eu tô jogando uma capa. Eu tô jogando, Ai, deixei que ela olha aqui. Toma! Cada um um jogo diferente, tá? O Yuri tinha deixado um de futebol. Qual era aquele de futebol? Eu tava super de boa explicando. Eles vão saber se precisava pensar um laço, se precisava pensar aquilo sobre a vida. Bom, esse é o bom, Matheus.
O Yuri jogava, o Bruno jogava, tu jogava. Pô, o Bruno não tava jogando com a gente, não, velho, humilha o cara. Cara, a turma da frente era meu entretenimento. Cara, o Yuri. Ah, não, cara. Não, ele pegava essa dozinha aqui, cara, chegava perto do Bruno, cara, ele contava a história. Talvez acho que foi o Bruno que desenterrou aquele site do onde você clica com o mouse e parece que uma pessoa apontando. E eu falo, aí o Paulo, não sei se foi o Paulo ou o Juan falando super de boa, eu fui o Bruno que clica no mouse. Não, o jogo chamava de back. É o que tem. Sei lá, chamava. Vamos lá, vai. Jogar o Vamos jogar. Cada clique muda diferente. Agora eu entendi que o cara tinha aberto com barreira. Logo que abriu a distribuidora de Wi-Fi, ela vai saber se ela também foi equipada. Já não tinha mais Wi-Fi igual estava funcionando. Não. Eu moro no Brasil. Eu lá perto da Fuga da Folha. Eu escolhi deixar de Wi-Fi e vou poder usar. Sério? Virou conta e aí depois eu saí. Sim, tá do lado. Vem pra frente. É certo? Vamos lá, turma. Eu não estou nada triste no mar em cima da casa. Mais uns minutinhos. Pessoal, nós temos duas opções hoje. Eu levo mais uns minutos para acabar o material aqui. Depois vocês podem me contar um pouco mais do objetivo de vocês ou a gente começa a aula 2. O que vocês acham? A gente tem mais uns minutinhos aqui para mim acabar a minha prosa. E aí depois a gente tem duas opções. Ou a gente começa a aula 2, já, que tinha esse para próximo, ou a gente fala um pouco sobre os objetivos de carreira de cada um, se você tem alguma coisa mapeada. O que vocês preferem? Então vamos lá, turma. Preciso da concentração de vocês aqui. Mais um minutinho, por favor. Tá? Vai ser jogo rápido, eu vou liberar vocês antes se vocês colaborarem. Banco de dados, tá? Existe algum nome desse aí para vocês familiar? Oracle hoje domina toda a arquitetura de banco de dados que existe globalmente. Tá? Eu atrevo a dizer que mais de 70% dos bancos de dados que existem, e estou falando de NASA, estou falando de empresas do ramo alimentício, IRF, estou falando de empresas do ramo vestuário, tá?
todas elas usam um banco de dados Oracle, a empresa que domina. Porém, é um banco pago e custa muita grana. Ele entrega muito, mas também custa muito, tá? Então, a empresa que a gente trabalha ali também usa banco de dados Oracle, e vocês não fazem ideia o que custa um acesso nesse banco por ano. Vocês fazem ideia do que custa, não? Mais que 500 mil. Por acesso. Uma pessoa. Uma pessoa por ano. 10 6 mil pounds. Pesquisa para mim quanto fica um pound hoje. Libra, pounds, antes pounds. Libra, sterling. O que está um pound hoje? Não lembro na cara, porque 6 mil pounds. 30, então 36 mil reais por acesso por ano. Foi próximo. 3 mil reais por mês. Trazendo aqui para. Quantas pessoas precisam entrar nisso por dia? Eu vou falar só a estrutura da produção agrícola ali que eu trabalho. São 250 pessoas, 240 precisam. Tem algum que outro não. Por quê? Porque a pessoa precisa de uma conta, né? Para eu acessar meus e-mails corporativos, para eu poder fazer minhas atividades corporativas, eu preciso ter uma conta. Então, acontece que cada pessoa custa ali, dá para a Oracle hoje, em torno de 3 mil reais por mês, ou seja, 6 mil pounds por ano. E aí tem outros, lembra que eu falei da IBM antes, que era a Google na década de 60? Eles também continuam na vida de banco de dados, mas infelizmente eles não conseguiram acompanhar a evolução como um todo, então eles têm uma pequena fatia do mercado, tá? A DBase também está na jogada e a Microsoft está entrando agora, pegando muita área, que eles têm o SQL Server, que é um servidor aí gigante também que acaba tomando conta. Na verdade, assim, a Microsoft, vocês imaginam o tamanho, eles precisam de um banco de dados para eles, então eles desenvolveram, criaram. E aí eles viram uma oportunidade de começar a vender o banco de dados deles para conseguir levantar grana aí, mais uma fonte de renda para a Microsoft. Pessoal, todos esses quatro aqui, eles representam hoje 99,9% do mercado e todos eles são pagos. Tá? Eu sei só o preço da Oracle porque a gente usa, os outros eu não sei o preço, mas não deve variar muito não. Custa muita grana. Porém, você tem acesso a uma imensidão de informações. Tá? Mas, para a notícia boa de vocês, nós temos bancos de dados gratuitos. Se a gente não tivesse banco de dados gratuitos, a gente não conseguiria fazer prática, não conseguiria criar um banco de dados. Então, por que a gente tem? Nós temos lá o MySQL, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Nós temos o MariaDB, que é essa foca aqui, ficou escrita lá, MariaDB. Nós temos, como que é o nome desse aí? Firebird, acho que é o nome desse banco de dados. E tem esse do Elefantinho, que eu não lembro não. São todos bancos gratuitos, tá? A gente pode construir, pode acessar, pode brincar, ou seja, código livre, porque se você acessar um banco Oracle hoje, você não vai conseguir muitos comandos, é tudo bloqueio, tudo criptografado, como você falou antes, né? Mas os gratuitos aqui você fala o que vai entender. Tem o risco de você excluir ele, ou nada, pode acontecer, tá? Mas a vantagem é que você aprende, essa é a parte boa dos bancos de dados gratuitos, tá? Só para vocês terem uma ideia, o MySQL foi desenvolvido por duas pessoas. Eu tenho o nome na outra apresentação, próxima aula eu vou passar para vocês. E o MySQL foi vendido para a empresa Sun. E a Sun foi vendido para a Oracle. Ou seja, o MySQL hoje é da Oracle. Só que ele é uma versão gratuita. Então, o mesmo banco de dados paga o dono do MySQL que é uma versão gratuita. Depois eu vou contar um pouco mais a historinha do MySQL. E os caras que construíram o banco de dados MySQL, eles venderam para a Sun e estavam junto no negócio. Os caras vendemos para vocês e a gente continua trabalhando para vocês, né, como empregados. Só que quando a Sun vendeu para a Oracle em 2009, se não me engano, os caras falaram, não, vocês estão acabando com a nossa empresa com o que nós fundamos. Aí eles saíram e criaram o MariaDB. Os mesmos fundadores de MySQL criaram o MariaDB, tá? Bancos muito parecidos, a gente pode começar a trabalhar com os dois, e vocês vão ver que não tem muita complexidade.
mas são bancos gratuitos que a gente pode extrair bastante aprendizado. Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Algumas perguntas aí. Agora, lembra as perguntas lá no começo da aula? Quero ver quanto conhecimento ficou na cabeça de vocês. Sim. Essa é uma pergunta boa, mas como os dois têm SQL no nome, deixa eu perguntar. Esse PostgreSQL é muito diferente do MySQL? Desculpa? O elefante é muito diferente do golfinho? Acho que é mais fácil de pronunciar. O elefante é um bem. Não. É que os dois têm SQL no nome, por isso que eu estou perguntando. Não é. É o que acontece. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma forma simples. A linguagem é a mesma. É SQL. Entende? O que muda é a ferramenta que você vai inserir na linguagem. O que eu vou falar para vocês? Aqui, ó, o MySQL, vocês vão ver, ele é uma página de computador, tá? Aqui nós vamos ter uma janela falando aqui qual é o nome do banco, qual é o nome da tabela, qual é o nome do registro, ou seja, você acompanha tudo no lado esquerdo e superior, tá? Aqui, você digita os códigos, tá? Aqui você digita lá select, from, tabela, pessoas, bururu, badadá, e aqui ele traz o código, certo? Então a janela, a ideia é que ele tem outras informações adicionais, dizendo se o servidor está conectado, ou seja, você trabalha praticamente em duas janelas auxiliares e duas principais. Esse é o MySQL que vocês vão conhecer, tá? De vez em quando dá até para expandir aqui mais para a janela adicional, mas isso aqui não vem ao caso. O golfinho não, o elefante lá, ele não trabalha assim, tá? O elefante, vocês já abriram o prompt de comando? Sim. Esse aí. Esse é o elefante, entendeu? Digita o código numa tela preta. Só tem aquela telinha ali para trabalhar. Então, esse é o ponto. Consegui responder? Consegui responder, mano? Eu vou botar dos dois que aberto. Quero que não me lá. Tá, esse aí. Isso aqui é o plano do PostgreSQL. Esse aqui é Eu não sabia que você Mas, assim, ó, a linguagem por trás é a mesma. Mas o que acontece? Se você olhar essa tela, ela tem menos recurso do que a tela. Essa tela do elefante aqui que eu quis mostrar aqui embaixo, essa tela aqui tu não consegue digitar código. Tá vendo? O código tem que digitar na tela preta para trazer a informação na tela. Entendeu? Então é mais complexo. Tudo bem? O Beto não. Não, ontem ele também não apareceu. Ah, tá. Ontem eu vi um Uber. Viu? Mas ele não foi, então. Ele ficou bem no final. Eu acho que eu Ele não apareceu. aí vi no carro que veio o carro, né? Eu olhei desse presente e cara, eu vou comprar. Eu até achei que de repente ele não ia tentar. Isso aqui como ele pensou. Eu pensei que ele ia ofertar, Mas é que o Yuri está formado, o Humberto também tem lançamento. Tem um deles terminado. Deixa eu tentar te explicar de uma forma mais fácil. Pessoal, mais minutinhos aqui, só recapitulando o que a gente aprendeu hoje. Vamos ver se está quente na cabeça de vocês aí. O que é o banco de dados? O navio. Viu? Fica mais na cabeça. Banco de dados é um navio, certo? Quando foi pensado, quando surgiu o conceito de banco de dados? Numa reunião chamada? Eu só sei da global. Eu lembro do outro nome. Não lembro. Não, mas se tivesse desenhado. Vocês caem bem na prova comigo? Não. Rapaz, vai ter muito isso aí nas provas. Certo? Numa reunião chamada do Brasil. Que foi feita pelos... Por isso que é o nome da... Essa reunião... Estados Unidos. Estados Unidos. Essa reunião foi realizada pelos militares. Certo? Militares.
Tá. E aí, o que foi discutido nessa reunião? Sobre sistema universal de linguagem. Sistema universal de linguagem, que foi o primeiro, o nome da linguagem? Olha aí, certo? Então lá foi discutido o COBOL. Qual que era o objetivo do COBOL? Padronizar os equipamentos do banco de dados. E uma linguagem só. Padronizar. Sem querer junto, né? Lógico, eu me aproveito e digo que a resposta é é tipo aquele amigo que copiou o teu trabalho e tirou a nota mais que tu. Ou isso dá raiva. Tá ligado? E ele não sabe se conta pra professora. Você já produziu comigo. E aí? Como que antes do banco de dados, só voltando à história, tudo pergunta referente à origem do banco de dados. Como que os dados eram armazenados antes do banco de dados? Em folhas que eram guardadas em bases, que eram armazenadas em arquivos. Como são os nomes técnicos dos testes? Tabela, registro e arquivo. E arquivo. Registro. A tabela é hoje, antes era o quê? Pastas. Na real, era chamado de arquivo também. Pô, se eu estivesse guardando, se a pasta estivesse guardando um arquivo de algum presidente, é melhor o quê? Pasta de leite. Como que esses registros eram armazenados? Como que esses registros, qual a forma de organização desses registros? Era por sequenciais. Sequencial e O outro era nome próprio que era depois. A questão foi criada depois. sim, Acesso direto. Fazendo de vez. acesso direto, certo? Acesso. Achei que estava referindo a algum outro, por isso que criado depois. Acesso direto? Eu entendi que o acesso direto tinha sido criado depois dos computadores. Não, acesso direto, por exemplo, um CD ou um disco na época, acesso direto. Sim, falando da cassete, mas eu tive A que fita era cassete. depois dos computadores. Não, existia já, sim, depois dos computadores, sim, tá certo você. Armazenamento sequencial de papel, tá, na pastinha, tem armazenamento sequencial em um banco de dados, por exemplo, uma fita cassete. É um modelo de armazenamento sequencial, certo? Modelo de acesso direto somente depois dos computadores, exemplo CD, exemplo disco. Ah, tá, foi isso que me confundiu a vez, porque no início a gente estava falando do que era antes do computador, aí do nada eu vi que era depois do computador. Aí eu fiquei pensando, mas isso não veio depois? E a gente chegou nesse ponto ainda. É verdade. Confuso, né? É verdade. É isso que eu não estava entendendo. Vamos lá, vamos repetir. Concordo com vocês, ficou confuso. Vamos lá, vamos voltar. Gostei de ver, agora vocês têm prática. Não, professor, como eu vou lembrar disso? Tira foto da Vamos lá. Quando a gente começou, quando surgiu a ideia de banco de dados? Vamos começar por aqui. Não, vamos começar antes ainda. Quando surgiram os computadores? Década de? 50. Segunda Guerra acabou em 45. Década de 50, certo? Os computadores na época surgiram para que tipo de uso? Militar. Mas dá uma aumentadinha. Desculpa. Não é verdade, não, porque eu gosto. Tá vendo agora? Agora a gente pegou na força da raiva. Aí chega o musicão. 2.
é preconceito. Certo? Década de 50, computadores. Para uso militar. Militar. E a Mais acadêmico. Ou me feio pra caralho, né? Mas não muda nada, o importante é o conceito. Tá. E aí, até a época do surgimento de computadores, como eram armazenados os arquivos? Em papéis, 3 pastas. Arquivos Eu vou falar em armários. armazenados. Vamos lá. Armazenados em. Ô, Sor, tu tá diminuindo. Os turnos, coitado do senhor, vai ter que escrever de vez. Armazenamento em papéis. Quais eram os nomes das formas de armazenamento lá do Era arquivo, tabela, registro, arquivos, era pasta, arquivo, certo? Qual que foi o desafio na época? Vamos fazer uma lógica, se gostei da ideia de vocês. Vamos fazer uma lógica que vai ficar mais fácil de memorizar. Aí vamos lá, nós tínhamos o surgimento dos computadores e todo o armazenamento era feito em papéis dessa forma, registra para pasta arquivo. Tá? Qual que é o principal desafio da época? Transformar os arquivos de papéis em. Digitalizar os dados, certo? Professor, posso dar Pode. Ó, se você resumir isso, se alguém pedir para resumir isso, eu ia basicamente falar assim, ó. O computador foi criado na década de 50, lá depois da acabado. Aí quem usou primeiro foi os militares acadêmicos, né? Mas antes disso, era armazenado em registro, em pastas e em arquivos. Só que aí tiveram que passar para o computador, e quem se ferra é os militares, porque eles já tinham Digitalizar os dados. Mas é que alguém tem que sacrificar, a gente só está diminuindo a letra. Só. É que alguém tem que sacrificar, a gente tem que ser. Se parece um tapete de bicho, eu sou um Eu tava ferrado Não, com já qualquer. acabaram, velho. Isso aí. Os caras não tinham nem se recuperado pós-guerra. Então, década de 50, surgem os computadores para uso militar e acadêmico, e até então os arquivos eram armazenados em papéis, pastas, registros, pastas e arquivos, certo? Alguns ainda são, infelizmente. Tem uma aula que se chama. O desafio da época, só falando do programa nacional aqui, o desafio da época era digitalizar. E aí o que surgiu na década de 60, o que aconteceu? surgiu os computadores. Precisava de um computador para ter banco de dados. Surgiu uma reunião aonde? Lá nos Estados Unidos, entre os militares. Provocada por quem? E nessa reunião, o que eles discutiram? A padronização de uma linguagem para armazenar os dados. COBOL, linguagem padrão. Certo? Mas como é que não fosse uma reunião espiritual? Quem é que vai fazer isso? Também tá linguagem padrão. Beleza. Eu só quero ver onde que eu coloco a parte dos arquivos sequenciais de acesso direto aqui. Não é depois de digitar. Exato, cara. Depois Queria... de usar. Olha aí, ó. Se você não pega o ponto que vocês falam, é errado aqui. O... Fazer os propagadores, né? Você coloca não, vou pagar tudo. Nós Ah, pagamos. você precisa, gente. Aí começava assim. Ai, desculpa. Arquivos. Não, cara, a questão de arquivos, principalmente os de acesso direto, foi depois da década de 60.
certinho, na sequência aqui. E aí, quando eles começaram a querer armazenar os dados, digitalizar ou construir o banco de dados, eles começaram a olhar formas de tipo de armazenamento. Lá teve quais são os tipos de armazenamento que existem? Sequencial. E acesso direto. Sequencial e acesso direto. Fechou? Na mesma reunião do Codazil, também eles começaram a falar em... Onde que surgiu o nome? Eles começaram a falar no banco de dados. O que compõe um banco de dados? Já que você vai cair em prova, já deixa eu te perguntar. É Codazil ou é Codazil? Deixa eu ver aqui na foto que eu tirei no vídeo. Codazil. Mas eu escrevi errado? Codazil. Obrigado. Não, mas você chato, mas como tu disse que ia cair na prova? Codazil. Não, bem lembrado. Se você ver algum erro, eu falo. O que compõe o banco de dados? Sistema. Informação, A base de dados. base de dados, a linguagem. Dados. A linguagem. Linguagem de acesso. O que a gente vai trabalhar? Nas próximas aulas? O MySQL, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, traduzindo para vocês, vão lembrar se eu colocar SGBD? Não. Então, anote um lugar que não vai ser. Eu posso te corrigir numa coisa, senhor? Ótimo. Tá faltando os tracinhos lá no copom, lá naquela... Ah, tá bom. Vou colocar aqui as treinamento. Pronto. Sim. Obrigado. Professor, o que é o G do S? Sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Imagem que compõe o banco de dados? Programas adicionais. Nossa, eu só escrever reto, imagina embaixo. Só para isso. Programas adicionais. Professor, só uma pergunta. Não, você pode fazer. Não vai apagar esse quadro aí depois? Eu já tô com a câmera. Já larga no grupo. Nem tem como. Verdade, agora eu vou só a nossa, né? Será que o celular vai Peraí, que eu vou revelar isso aqui. interpretar? Tá, mas no iPhone não tem câmera assim. Olhar aqui as fotos para a prova e... Agora eu vou colocar Tiraram foto? no grupo de gerenciamento de... Tiraram foto? Deixa eu ver, depois eu crio um. Posso pagar? Salvou a foto, mano. Confere. Posso pagar? Pode. Uma, duas, três, tem 3 fotos. Professor, dá pena. Dá pena ser professor, mas esse cara pegou um quadro inteiro e foi que... É que eu vou ocupar ainda, tá por isso. Professor, se a Amanda não salvou a foto, vai ter que escrever de novo? Cara. Olha os dados dela lá. Volta apagada, ela vai manter. O que, além da linguagem lá na Irlanda Global, além do que a gente comentou aqui por último, do banco de dados que existe com aquelas partes, o que também foi discutido lá naquela reunião e a gente começou a ter alguns modelos de relação de tabelas.
Modelos relacionais, tá? Eu não sei se eu comentei isso para vocês antes, então eu estou comentando agora. Sim, comentou. Modelos relacionais. Qual foi o primeiro que surgiu? Hierárquico. Depois? Estava vendo se era de rede ou em rede. É em rede, tá? Então, isso vai acontecer. Mas aí, existia uma forma de conectar os diferentes dados dos diferentes containers do navio, mas era muito complexo. Então, o que a IBM criou? Eu vou fazer o seguinte. Eu mostrei só a foto do cara, eu vou colocar o nome dele aqui, tá? Edgar Cote. Acho que é assim que fala, Cote. Eu sei que é C-O-D-D. Professor, eu vou fazer uma pergunta agora séria. Eu não sei. Qual tu acha melhor a forma de guardar o banco de dados? Assim, pelo papel? Eu trabalho com os dois modelos hoje, que são os mais usados. E eu acho que 50%. Primeiro é essa forma Oracle, tá? Ele custa caro, mas é muito eficiente. E segundo é um modelo SQL, que daí só tira o dado da lágrima embaixo, mas é tudo digital. É a melhor forma que existe. Qual tu acha mais fácil de trabalhar? Oracle. Se eu tivesse que optar por um dos dois, o que acontece? O Oracle, ele tem um tempo de processamento, tá? Eu digitei o automando, vai demorar, depende da quantidade de informações. 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, dependendo da quantidade de informações. O SQL, tu pode... Cara, eu quero saber o nome de todos os moradores de Santa Cruz. Em 2 segundos ele te traz a informação. Então ele é mais rápido, tá? Só que ele exige um conhecimento a mais da linguagem. Eu sou muito fã do Oracle, eu acho, por trabalhar com ele. Então, ele é bom por ser mais rápido. O SQL é bom por ser mais rápido. O Oracle, ele leva um tempo de processamento, mas ele é mais organizado. Então não precisa ter tanto conhecimento. Exato. Também. Tá. Para fechar, o que o Edgar Cote lá da IBM criou? Modelo sequencial. Quase isso. Relação. Ele criou esse cara, isso aqui vai confundir vocês. Eu estava pensando justamente nisso aí. Que não deixa de ser uma relação, mas para não confundir vocês, eu vou colocar aqui modelos de conexão, tá? Mais fácil. Eu li ali, mas eu fiz nada. E aí o cara chegou para transformar, que é usado até hoje, esse modelo relacional. Tá? Não. Para que servem, indiferente do nome, para que servem esses modelos? Conectar uma tela ou outra, tipo, dentro do banco de dados, sem precisar estar ligado necessariamente a uma matriz. Tipo, como assim? Vamos fazer aqui, ó. Conectar diferentes grupos de dados. Tranquilo? Justo? Tá dando para dar justo. Então, isso aqui, tá? Modelo relacional. E aí, mais o que nós falamos? Sobre o que nós falamos depois disso? Evolução histórica da... Qual que é a mais usada mundo afora hoje? SQL. Que significa... Não vou usar isso, tá brincando. Não, isso aí já é sacanagem. Tá brincando. Estrutura alguma coisa da linguagem. Query, vocês vão ouvir bastante essa palavra nas nossas aulas, tá? Query é o resultado de uma consulta. Ou seja, você roda uma query, você faz uma query, ele te traz a consulta lá que você praticamente consulta. Consulta o resultado dela.
E aí, essa SQL, quando ela foi lançada, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando foi lançada a SQL? Cada empresa começou a a empresa 1 usava SQL oficial, a empresa 2 fazia o quê? Usava uma SQL um pouco mais apimentada, certo? A empresa 3 fazia o quê? Usava uma SQL, vamos colocar aqui A. A outra usava uma SQL com outra personalização, SQLB. E aí o que aconteceu para parar com essa bagunça? A padronização, quem realizou? Não. É isso que é. É um low pitch rate. Padronização pela ISO, vocês falaram aí? ISO do nós. Padronização ISO e ANSI. Boa, rapaz. Justo? O italiano tem o costume de falar justo. Fechando, pessoal. Existem diferentes tipos de bancos de dados. Existem os bancos de dados hoje em dia que são os pagos e os pagos e os não pagos. Tem exemplo de banco de dados pagos. Pagos? Windows SQL. Windows SQL. Não, SQL não. Não, é SQL. SQL. Ah, Windows SQL. Server. O SQL Server, né? Microsoft. Já sabia. Qual que é o top? Qual que é o topzera mais usado hoje? Oracle. Tá. Além desse, tem qual? O Windows SQL Server, você não sabia que é do Windows. Mas o quê? A Google da época lá? IBM. E? Da Microsoft. Mas é você. Ah, o Windows ali. Vamos colocar Microsoft também, que o pessoal vai me ajudar mais fácil, né? Oracle, Microsoft. Oracle, Microsoft. E D3. Exemplos de banco de dados livres, não pagos, gratuitos. Boa. Zona Bahia, ó. MySQL. Bahia DB. Olha, Maria DB. Não vou me atrever a desenhar essa nenhum passarinho, porque eu acho que esse navio foi difícil, mas o resto. Como é que é o nome da linguagem de eletrônica? Eu não menti, eu nunca usei o Elefantinho, tá? Mas pelo que o pessoal me falou lá que usa, os desenvolvedores nossos que usam lá, diz que é código bruto naquele prompt de comando lá na tela preta. Mas tem que ser rápido. Hã? Mas eu me engano que é um rápido. botar para o uma simples. Pessoal, meu plano por hoje era isso. Como é que foi a aula para vocês? Por favor,
Sejam sinceros. Gostaram da metodologia, brincar, descontrair, falar o que precisa, puxar o assunto para sério quando precisa. Professor, vou te dar duas opções. Ou faz uma blusa, Mas joinha, senhor. Apaga o quarto, não, tira. vai ficar bem, não é? Ah, eu vou tirar. Professor, essa lista tem alguma coisa a ver com o arquivo público? Ou é só... Não. A ISO é um órgão regulamentador global que existe até hoje. Vocês já ouviram falar, tipo, a pessoa tem formação ISO 9001. É um órgão que ele é padronizador. É tipo um INEP, sabe? Ele padroniza as coisas. Mas agora, se tem alguma relação, o cara me apertou. Isso é Gente, boa. Minha parte acabou, são 9 horas. Por mim, estão liberados. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar. O arquivo, todo mundo tem acesso ao portal aí certinho ou não? Essa aula que eu... Eu não sei se eu pretendo fazer o download da página. Sim. Tá, tu vai disponibilizar lá no portal para baixar em casa? Não tinha pensado, mas posso disponibilizar. Não, porque seria melhor se passar aqui, se tem um programa de casa, alguma coisa, dá pra eu olhar em casa também. Disponibilizar. Download. Valeu, boa noite. Se cuidem. Download. MySQL. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem. Eu vou colocá-la, tá?